Olá, amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje teremos aqui a participação do grande treinador de futebol, Toninho Andrade, que vai estar aí contando da sua carreira, para que a gente possa bater um papo, falar com o Toninho Andrade. Vamos só aguardar ele entrar aqui, para a gente poder interagir com ele, fazer a nossa live aqui, hoje estreando aqui no Facebook. O Toninho Andrade já está online. Um papo sobre a carreira desse grande treinador. Estamos só aguardando ele entrar aqui, já assinou para a gente. E vamos ver. Olha, está chegando. Olá, Toninho, boa noite. Está aceitando a conexão. Está acertando a conexão aqui para a gente bater um papo. Olá, Toninho, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite, te ouço bem, Roberto. Boa noite. Show de bola, Toninho. Estava dizendo aqui para os nossos telespectadores que hoje temos o prazer de entrevistar Toninho Andrade, treinador de futebol, com passagem por vários clubes, e a gente bater um papo. Toninho, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roberto. Agradeço pelo convite mais uma vez aí. Espero que hoje a gente consiga terminar, né, que da última vez, por conta da internet, a gente acabou ficando pendente aí. Então, espero que hoje seja uma live completa. Amém. Show de bola. Toninho, vamos começar. Como despertou em você a vontade de ser treinador de futebol, né? E como foi o início da sua carreira até chegar ao profissional? Você começou na base? Como é que foi, Toninho? Então, a minha formação é acadêmica, né? Eu não fui jogador de futebol. Eu fiz educação física na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Depois eu fiz pós-graduação em futebol na Universidade UERJ, mas em 88 eu já trabalhava no futebol, né? Trabalhava no Olaria Atlético Clube, que foi meu primeiro clube. Eu praticamente me formei e já caminhei para o futebol, né? Fui direto para o futebol, trabalhando no Olaria, já que eu tinha alguns amigos em comum que trabalhavam lá, né? E me puxaram para poder trabalhar na Olaria. Fiquei praticamente direto no Olaria de 1986 até final de 1997. Acabei saindo para ir para São Paulo, né, para trabalhar em São Paulo no Ituano, como auxiliar técnico do professor Heron Ricardo. Né? Aí fiquei em 98 no Ituano como assistente, 98 assistente com o Bragantino também, no Campeonato Brasileiro da Série A. 99 retornei para o Ituano para fazer o Campeonato Paulista de novo, de auxiliar com o professor Heron. E aí, depois, quando acabou o Paulista, retornei ao Olaria. Fiquei praticamente até 2003, né? Onde tive a oportunidade de dirigir a Portuguesa Carioca, né? Na Série B, onde a gente teve a felicidade de ser campeão da segunda divisão. 2004 Isso eu fui já no 2004, profissional, né? Já exatamente. no profissional. 2004 eu fui para o Americano de Campos, da minha primeira passagem no Americano, né? Clube pelo qual eu tive várias passagens, né? Depois, 2005, eu fiquei praticamente um ano inteiro sem trabalhar, uma coisa que, sinceramente, eu não esperava, né? A gente nunca espera, até porque o ano de 2004 foi um ano muito bom para mim, em termos de trabalho, de resultado para o americano. Mas, enfim, essas coisas às vezes acontecem no futebol. No final de 2005, eu fui contratado pelo Macaé, né? Para fazer o campeonato da segunda de 2006. E aí fiquei Macaé, depois de 2007 voltei para o americano. 2008 eu estive no americano também. 2009 eu voltei para o Macaé. Fiquei praticamente rodando nessas situações aí de Macaé americano. Quando chegou praticamente em 2011, eu fiquei de 2011 a 2013 no Macaé, né? Praticamente 25 meses. Assim, foi o trabalho mais longo da minha vida, depois do Olaria, né? Quando eu iniciei. Que é Difícil, né? difícil, que Você é pegar, difícil no futebol brasileiro, você ficar 2 anos. ainda mais numa equipe de porte que a gente sabe pequeno, que é o Macaé, né? Não é uma equipe de grande investimento, é equipe de porte de pequeno investimento. Eu tive a felicidade de ficar lá. Depois vim para Cabo Friense em 2013, né? Tive a oportunidade também de já chegar aqui no meio do campeonato da segunda divisão, e a gente teve a oportunidade de ser campeão aqui, né? Em 2013 também da segunda. E aí, em 2014, fui para Volta Redonda, 2015 Madureira, 2016 Resende, bom sucesso. 2017, agora sinceramente não me recordo, mas acho que tive outra passagem pelo Bom Sucesso também. 2019 eu fui para o Volta Redonda.
2020 eu tive no Madureira, né, no Campeonato Carioca, e agora estou aqui na Cabopiense para poder fazer o Campeonato Brasileiro da Série D. Maravilha. Me diga uma coisa, você com a sua comissão técnica, vocês fazem um trabalho de observar os garotos da base, os garotos que estão se destacando e lançá-los no time de cima, como é que funciona, Toninho? Então, a gente hoje aqui na Cabopiense, assim como no Madureira, vou falar dos trabalhos mais recentes, nós já tínhamos jogadores oriundos da base, né? No Madureira, né, eu já havia até comentado isso, por conta do orçamento esse ano ter sido menor, das equipes de investimento, porque o Flamengo, infelizmente, não se acertou com a detentora do direito das transmissões. Então, o orçamento ele acabou encurtando. E o presidente Elias Luba, né, fez uma opção de utilizar alguns meninos que eram oriundos da base, que vinham da base, né? Alguns, não que não tivesse idade de juniores, mas que fossem oriundos da base, assim como a gente teve o Juan, a gente teve o Marcelo, dentre outros jogadores que puderam participar do nosso trabalho no Madureira. E agora chegando aqui na Cabo Friense também, a gente tem vários jogadores oriundos da base. A gente sabe que hoje ainda a Série D não tem nenhum aporte financeiro. Se estuda essa possibilidade, até por conta da pandemia. Houve lá atrás realmente uma ajuda às equipes da Série D e da Série C, né, com relação, né, a algum investimento, a algum aporte financeiro, mas que, apesar de ajudar, a gente sabe que não supre toda a possibilidade de pagamento de tudo que acontece no futebol, que o futebol é uma coisa cara. Né? O futebol, todo dia você gasta dinheiro. É um repositor que você tem que dar para o atleta, é comida, né? É salário que você vai pagar no final do mês, enfim. Muito caro, muito caro. A manutenção de um clube muito cara. É água, é tudo, é uniforme, enfim, essas coisas todas que a gente já sabe. Né? Então, assim, acho que nesse momento, até de dificuldade que a gente teve com relação à pandemia, os clubes realmente tiveram muita dificuldade, né? A utilização da base é uma coisa importante. Nós conseguimos trazer alguns jogadores mais experientes para a Cabo Friense agora, alguns jogadores que a gente confiava, né, que a gente conhecia, mas eu vejo um grupo bem jovem, um grupo bem jovem, e que a gente está acreditando muito de poder fazer uma boa Série D. Perfeito. E diga uma coisa, Toninho, você, como o rapaz até já comentou, ele viu no teu perfil, você estudou não para ser treinador de futebol no início, para ser, na verdade, preparador físico, né, para trabalhar com educação física. Mas você se espelhou em algum treinador específico para começar o teu trabalho como treinador? Não, na grande realidade, minha grande referência, né, no começo da minha carreira era o professor Heron, como eu citei, eu fui trabalhar com ele. Foi uma pessoa que eu aprendi muito, né? Um cara que tinha uma qualidade de trabalho muito grande. O professor Heron trabalhou em Flamengo, em Vasco. Hoje ele se encontra fora do Brasil, trabalhou muitos anos no Sudão, conquistando diversos títulos, trabalhou no mundo árabe. Ele inicialmente foi minha referência, né? Foi um cara que me ensinou muitas coisas no futebol, foi um cara que me deu uma diretriz inicial, né? É claro que você vai seguindo na sua carreira, você vai tendo outras situações de treinadores que você, né, gosta de ver o trabalho, gosta de observar, mas nesse momento inicial, no início da minha carreira, a minha referência foi o professor Heron. Maravilha. Deixa eu te falar, no Brasil tem uma cultura, né, que 3, 4 resultados negativos o treinador é mandado embora, quase sempre. E aí a cobrança da torcida, às vezes uma imprensa que, em vez de ajudar, atrapalha também, pressiona muito. E quase sempre a diretoria acaba por, o que é mais fácil? Manda o treinador embora e resolve o problema. E não é bem assim porque não dá continuidade do trabalho. Como é que você vê essa situação, inclusive nos clubes grandes, da primeira, segunda divisão? Essa situação anteriormente era uma situação vinculada mais até ao futebol brasileiro. Né? Hoje eu praticamente vejo que isso se tornou a nível, acho que a nível mundial, né? Nós tivemos um exemplo recente aí do treinador da Juventus da Itália, que foi campeão italiano e aí acabou não conseguindo a classificação na Champions e acabou sendo mandado embora, né? O próprio treinador do Barcelona agora também acabou sendo mandado embora. Então, acho que antigamente era uma coisa mais localizada aqui no Brasil, essa situação. Mas hoje eu vejo que realmente é uma coisa, né, mais global. E é uma coisa realmente muito complicada, é muito difícil para nós, né, treinadores. Eu lembro de uma fase do Thiago Nunes, que hoje é treinador do Corinthians, né, que foi treinador do Atlético Paranaense, quando ele deu essa declaração, que treinador não tinha alegria, treinador tinha alívio, né? Ele ganhava no domingo, mas sabia que o quarto ele já tinha que ganhar de novo, no outro sábado, no outro domingo tinha que ganhar de novo, então
São alívios momentâneos que você vai tendo, né, diante dos resultados positivos que você vai conquistando, né? A gente sabe que alguns clubes ainda prezam por esse tipo de situação, de dar oportunidade, mesmo que os resultados não venham acontecendo. Mas você sabe que, às vezes, realmente é difícil mesmo que isso possa acontecer. Existe uma cultura de troca. Fica mais fácil você trocar uma comissão, um ou dois, do que você trocar, de repente, 20, 25 jogadores. Isso acontece realmente, né? E quando a gente entra para esse tipo de situação, quando você, né, bota na sua cabeça que você vai ser treinador de futebol, né, você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Você sabe que isso pode acontecer. Então, não adianta você ficar se lamentando, né? Pô, você está sujeito a esse tipo de situação. Você está propenso realmente a qualquer momento ser mandado embora, né? Mas, enfim, faz parte do jogo. Cabe a nós tentar fazer sempre o melhor trabalho possível para que realmente a gente possa, né, nos mantermos e ir melhorando mais a nossa situação dentro dos clubes. Porque para a diretoria, às vezes é mais fácil não admitir que contratou errado, até antes do treinador, esse treinador atual chegar, muitas vezes, contratou errado, que é mais fácil jogar a culpa, né? Perdeu, o treinador é o culpado. E a torcida e a imprensa pressionam demais. Aqui eu vejo, como você falou, isso parece que está se tornando uma realidade do futebol mundial, mas a gente via muito aqui, principalmente aqui no Rio, a gente via os treinadores do Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, às vezes são 4 treinadores no ano. Como é que vai fazer um trabalho, né? Em um ano, em uma temporada, 4 treinadores diferentes. Assim, até é muito complicado que os treinadores que acabam, né, sendo mudados e os que são contratados, às vezes são filosofias totalmente diferentes, pensamentos totalmente diferentes. Então, quando você está, de repente, assimilando a filosofia de um treinador, a metodologia do treinador, vem outro, já muda um pouco. Você vê o Domenech está sofrendo agora já um pouquinho por causa disso, né? Tem a situação realmente lá do JJ, que foi um legado que ele deixou para o Flamengo, mas o Domenech provavelmente tem as ideias dele, né? E se essas ideias não derem certo, vai ficar sempre aquela comparação com relação à situação do Jorge Jesus, né? Então, assim, não é fácil esse tipo de situação, né? Para os clubes, para os jogadores, para os treinadores, essa troca de treinadores constante, essa troca de metodologia constante que acaba existindo, acho que é ruim para todo mundo. Mas foi o que eu falei. A gente sabe que isso acontece, a gente não tem como negar isso. Eu sempre me preparo, eu sempre costumo falar que eu sei o dia que eu vou chegar, mas não sei o dia que eu vou sair, né? A gente sabe o dia que chega, mas o dia que vai embora, infelizmente, a gente não tem essa certeza. É se preparar cada dia, fazer o melhor a cada dia, para que as coisas possam acontecer, nos jogos principalmente, que você possa colher os resultados positivos, para que você possa ser valorizado dentro do teu trabalho e dar continuidade a essa situação. A gente falando disso, muito se fala já na imprensa paulista que o Fernando Diniz, se perder, está fora do São Paulo. O Domenech perdeu os 2 primeiros jogos, a imprensa e a torcida já estava, não serve, aquela coisa toda. Eu acho que é muito premeditado, né? Realmente você não tem tempo, estabilidade, não vou ficar um ano, fazer um projeto, pelo menos fazer essa temporada. Trabalha aí tranquilo, fica a temporada toda. Perdeu 3, 4 jogos, infelizmente vai embora. Mas, meu amigo, vamos avançar aqui. Vou fazer uma pergunta bem técnica. Eu gosto de futebol, joguei um pouquinho de futebol na base, não consegui avançar, mas estou sempre interagindo com futebol. Às vezes a gente percebe que o treinador, durante uma partida, ele muda uma ou duas peças, apenas um ou dois jogadores, e o sistema de jogo é totalmente diferente do que ele estava jogando, de acordo até com a outra equipe, que a situação, né? Como é que funciona isso? Você faz uma alteração, você está jogando lá no 4-3-3, às vezes você bota para o, sei lá, 4-4-2 ou 3-5-2, como o pessoal chama, e muda totalmente, mudando uma peça só, às vezes 2 peças no máximo. Como é que funciona na cabeça do treinador essa mudança? Isso, na realidade, é treino, entendeu, Alberto? Você treina situações, né? O treinador, às vezes, quando ele começa o jogo com uma formação, com uma ideia de jogo, e ele vê que isso não funciona, ele tenta buscar, dentro daquilo que o jogo está oferecendo para ele, uma nova possibilidade de ele melhorar. Vamos citar um exemplo recente, né, do Atlético Mineiro contra o Flamengo, quando o Sampaoli fez uma alteração aos 43 do primeiro tempo. Alguns até, né, meio que não entenderam, meio que criticaram, porque tem agora a situação da parada no intervalo, por que ele não levou a alteração até o intervalo? Enfim, acho que isso é muito pessoal do treinador. Naquele momento, ele entendeu que a saída de bola do Atlético, ou o fato do Gabriel estar já com o amarelo, poderia atrapalhar o time do Atlético Mineiro, e aí ele troca um zagueiro, mantendo um posicionamento, mas esse posicionamento por um volante, que era o Jair, né?
O Gabriel era um zagueiro, já era um jogador mais de meio campo. E acabou melhorando o Atlético Mineiro com relação a isso. Mas isso tudo é treinamento, Alberto. E, assim, são avaliações que você vai fazendo no jogo e vendo onde você pode surpreender, né, o teu adversário. O futebol, não parece, mas é uma guerra psicológica muito grande, é uma guerra tática muito grande. É o tempo inteiro o teu adversário tentando encontrar uma situação para, né, te complicar e você o tempo inteiro também buscando alternativas para você também poder incomodar o teu adversário. Então, esse duelo sempre muito interessante, principalmente quando você tem treinadores com boas visões do jogo, né, daquilo que o jogo está te oferecendo, daquilo que você pode melhorar, de situações, às vezes, que ninguém vê, mas o cara está ali, conhece o time dele, estuda o time do adversário. Hoje todo mundo estuda os adversários, né? Hoje todo mundo tem essa avaliação já, e você sabe que, de repente, com uma mudança, você pode modificar a tua maneira e surpreender o adversário. Então, eu reputo tudo isso de uma forma bem natural, sempre com treinamento, né? Alguns até criticaram agora o Domenech, que o Domenech botou o Caio, né, o Rodrigo Caio de lateral no jogo contra o Atlético Goianiense, mas alguma ideia ele tinha na cabeça dele que acabou não funcionando. Eu não posso assim aceitar ou entender que o Domenech lá tenha feito alguma coisa de orelhada, né? Vou fazer isso aqui de orelhada. Ele deve ter tido uma estratégia, deve ter entrado inicialmente com uma estratégia pensante, acabou não funcionando, porque às vezes isso acontece, não só com ele, às vezes acontece com qualquer treinador, né? E ele acabou sendo surpreendido e o Flamengo acabou tendo uma derrota que acabou ficando muito nas costas do treinador por conta dessa situação de ele ter posto o Rodrigo Caio na lateral direita. Tá certo. Não, essa pergunta, por quê? Porque tem uns tolos aí que falam assim, não, treinador não ganha jogo. Ganha sim, às vezes a gente está vendo, o time está numa situação, ele faz uma mexida e o time passa a jogar de outra forma e muitas vezes inverte resultados e amplia placares e tudo mais. Ganha sim. Meu amigo... Na grande realidade, eu entendo, eu posso até concordar que treinador não ganha jogo, mas treinador ajuda a ganhar, assim como ajuda a perder. Assim como o jogador ajuda a ganhar e ajuda a perder. Eu acho que é claro que o treinador ele tem uma parcela, né, entendo eu, que não tão gigante como um jogador, porque às vezes um jogador, por uma qualidade técnica dele, ele consegue desmontar um esquema, um drible, um pensamento, uma bola enfiada, ele consegue mudar uma trajetória de um jogo, né? Então, o jogador, ele realmente, se você pegar dentro dos percentuais, é claro que a maior parte está vinculada à qualidade do teu time, à qualidade do jogador. Mas eu acredito que o treinador tem a sua parcela. Eu já havia falado em relação a outras situações. Quando você que está numa equipe, né, como eu estou agora na Cabo Friense, e você vai enfrentar um Flamengo da vida, que é um time, né, estrelar, com várias estrelas, a função do treinador é tentar diminuir com o trabalho dele o máximo possível essa distância. Às vezes você não consegue, né? Às vezes, né, a qualidade do jogador suplanta, mas o trabalho do treinador é tentar exatamente diminuir a distância que existe entre um time muito mais técnico, né, muito mais capacitado tecnicamente, com, de repente, um time que não tem a capacidade técnica tão grande. Então, aí é que eu acho que o trabalho do treinador é importante, aí é que eu acho que o trabalho do treinador entra. Entendeu? Então, assim, o treinador ele não é o responsável direto por todas as vitórias, não. Ele, às vezes, às vezes ele é um responsável até por alguma derrota, por alguma alteração que ele possa ter feito que não tenha dado resultado, alguma escalação que ele pensou e não surtiu efeito, né? Mas não dá para, né? Não dá para dizer assim, treinador não ganha jogo. Eu diria que treinador ajuda a ganhar jogo. Que eu acho que é muito eu acho que ganha, como você falou, e também perde, dependendo da mudança, alteração que ele faz, e eu acredito nisso. Me diga uma coisa, e agora que a FIFA, durante a pandemia, você pode fazer 5 substituições. Para o treinador, para você acha que isso melhorou ou que não faz sentido fazer 5 substituições numa partida? Não, eu entendo que a maneira que o futebol, né, anda hoje, com uma dinâmica muito grande, né, muita força, muita velocidade, eu acredito até que essa situação possa vir para ficar, mesmo quando essa pandemia se dissipar, e se Deus quiser, ela vai se dissipar o mais rapidamente possível. Amém, vai sim. Estamos torcendo por isso, né? A gente torce a cada dia por essa situação. Então, eu acredito que seja uma coisa até que possa ficar. Porque o jogo se tornou, de uma certa maneira, muito físico também, né? Com muito desgaste.
Você vê os caras que hoje jogam de extremos, a grande maioria hoje tem jogadores de beirada, né, como a gente diz, tem extremos, esses caras praticamente é o tempo todo atacando e defendendo, né? Então, eu acredito que seja uma coisa positiva. Eu não entendo que o treinador, às vezes, precise usar todas as 5 alterações, né? Pode usar 3, pode usar 4, né? Enfim, mas eu acho que abre um pouquinho mais o leque para o treinador poder, às vezes, criar uma situação. Às vezes, você faz a terceira alteração, né? E aí você tem um jogador machucado, você acaba, às vezes, podendo não tendo jogador para repor, e aí, é claro, que vai depender, porque você pode fazer 5 alterações, mas você tem 3 paradas só, né? Você não pode fazer 5 paradas. Lembrando que, Isso. lembrando que a substituição que é feita do intervalo não conta como parada, né? Enfim, eu acho que é uma coisa que vem para ficar, é uma coisa que tem que ser pensada, né? Uma coisa que realmente pode ser uma coisa bastante positiva para o futebol. Tá certo. Meu amigo, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. A gente no Brasil tem a cultura dos times grandes, Vasco, Flamengo, Fluminense. Eu falo mais aqui do que está perto da gente. Dificilmente eles dão oportunidades a treinadores que fazem grandes trabalhos em times menores. Por exemplo, se destaca um garoto da base aí do Madureira, da Cabo Friense, Flamengo vai lá e busca esse garoto. Vasco vai lá e busca esse garoto. Botafogo e Fluminense a mesma coisa. Madureira, a gente está falando aí dos times do interior, ou Bom Sucesso, um garoto se destaca na base, o Flamengo vai lá e fica de olho. Aí eu tenho aqui nomes assim, por exemplo, você está só apenas você, Ademir Fonseca, que roda mais para fora do Rio, o Antônio Carlos Roy, são treinadores que fazem grandes trabalhos em times menores, mas os clubes grandes não dão oportunidade, dificilmente dão oportunidade. Como é que você vê isso? É um certo preconceito porque vocês estão num time menor? Então, o que eu entendo é o seguinte, Roberto. Vamos lá, uma equipe como o Flamengo. Vamos ver que amanhã ela mande o Domenech embora, um exemplo. Ela precisa contratar um treinador que atenda à expectativa da torcida. E esse treinador jamais será eu, ou será o Roy, ou será o Ademir Fonseca. Tem que ter alguém que tenha uma casca, supostamente uma casca, para poder suportar esse situação. Porque, na grande realidade, quando existem algumas trocas, a grande maioria é para dar uma satisfação. E quando você tem que dar uma satisfação, você não vai buscar um treinador, né, de uma equipe de menor investimento. Você vai buscar um cara que tenha caixa. Você vai buscar um cara. O JJ, né, saiu, pediu para ir embora. O Flamengo porque quis contratar um treinador estrangeiro. Se você pegar a experiência que o Domenech tem de treinador, né, principal, claro, tem 12 anos, se eu não estiver enganado, de auxiliar do Guardiola, mas ele tem uma experiência como treinador, que é na liga lá dos Estados Unidos, né? Acho que é só essa que ele tem, se eu não estiver enganado. Então, assim, É uma liga que não tem relevância. É uma liga como se fosse um campeonato venezuelano, vamos comparar. Então, e aí, por conta de outros treinadores que a gente achava difícil vir para o Brasil mesmo, o Marco Silva, Leonardo Jardim, Carlos Carvalhal, esses caras têm mercado na Europa. Então, dificilmente eles vão vir para o Brasil. O JJ, quando veio para o Brasil, ele não é um treinador que tinha um mercado, por exemplo, na Premier League. Ele não tinha na Alemanha, ele não tinha na Espanha. Então, para ele, era mais fácil dele poder vir, na minha opinião, né? Porque ele não tinha esse tipo de situação, diferente do Marco Silva, do Leonardo Jardim, do Carlos Carvalhal. Estou falando de nomes que foram sondados pelo Flamengo. Os caras esperam mesmo desempregado, né? Tinha o Marcelo Pochettino também, enfim, né? Esses caras, mesmo desempregados, eles esperam uma oportunidade que eles acham que vai acontecer numa Liga de Europa. Então, eles preferem ir para a Europa. Então, mas o Flamengo quis porque quis um treinador estrangeiro, é um direito que o Flamengo tem, claro, mas buscou um cara com pouca experiência, que eu digo, de ser o treinador principal. Tem boas ideias, ter sido auxiliar do Guardiola, com certeza deve ter dado a ele realmente um know-how muito grande, né? Uma qualidade de trabalho muito grande, mas a gente sabe que experiência de treinador realmente ele não tem, mas ele é estrangeiro e o Flamengo fez essa opção por conta dessa situação. O Flamengo foi muito criticado, assim, uma parte da imprensa, né, de trazer realmente uma pessoa que foi auxiliar.
Uma coisa é você ser auxiliar, outra coisa é você ser o titular, né? Uma coisa é você que decide. E a gente viu o comportamento do Jorge Jesus, comparando com o Domenech, totalmente diferente. O Jorge Jesus, o Flamengo estava ganhando os jogos de 3-4-0, com a diferença grande, e ele cobrava intensidade o tempo todo. O Flamengo estava perdendo lá para o Atlético Goianiense 2-0 e o Domenech estava lá muito passivo. Como ganhou o jogo agora contra o Curitiba, já deu uma aliviada. Eu espero que ele tenha um tempo aí, né, para implantar o sistema de jogo dele. A gente espera. A gente realmente não sabe é, como vai se portar daqui para frente, dependendo aí da situação do Flamengo, mas vamos esperar. Toninho, vamos passando aqui, olha. A gente falou aí exatamente do Jorge Jesus e agora do Domenech. O Brasil, além dele, tem o Sampaoli, tinha o Gesualdo. Tá sendo uma febre de treinadores vindo da Europa para o Brasil. E a gente não. Estou te ouvindo bem. Perfeito. Eu estava falando o seguinte: a gente está vendo aqui uma enxurrada de treinadores vindo da Europa para o Brasil. Nenhum treinador brasileiro num clube grande da Europa. Até tem lá no Catar, nos países menores, ou no futebol chinês, que não tem tanto. Na Europa mesmo, a gente não tem. Nos clubes grandes da Europa, a gente não tem nenhum treinador brasileiro. Como é que você vê isso? A gente importa tantos treinadores estrangeiros, mas o Brasil não consegue levar ninguém para lá. Um treinador de ponta para ir lá para a Europa. O Vanderlei teve, mas faz tempo. O Filipão também, mas teve, mas era em seleções. Eu digo nos clubes grandes da Europa, que desligam lá, que disputam, por exemplo, a Champions League. Não tem nenhum. Na Liga Europa também não tem. Como é que você vê essa situação? Então, a gente imaginava que depois do sucesso do Jorge Jesus, e alguns treinadores estrangeiros desembarcariam aqui no Brasil. Isso, para mim, era uma coisa que estava muito clara, né? E aí a gente viu o Internacional, tinha o Dudamel, que chegou a vir para o Atlético Mineiro antes do Sampaoli, tinha o Gesualdo, que veio para o Santos. A gente imaginava, hein? E tem outros aí. A gente, recentemente, o treinador do Salgueiro, que é português também, acabou sendo campeão pernambucano lá também, mas já estava lá há algum tempo. Isso, para mim, era já estava dentro do script, vir alguns treinadores estrangeiros, né? Com relação à situação do treinador brasileiro não estar trabalhando muito lá fora, eu entendo até que é uma falha nossa, nossa dos treinadores, né? A gente ficou muito tempo acreditando que o fato de ser pentacampeão do mundo seria suficiente para a gente levar tudo, né? E aí alguns treinadores, infelizmente, não tiveram o sucesso que de repente acharam que poderia ter. Isso, de uma certa forma, acabou nos atrapalhando, né? Hoje em dia, as pessoas veem o treinador brasileiro com uma restrição muito grande mesmo. Até porque, se você pegar mesmo em termos nós, né, falo de nós treinadores, de literatura que a gente tem mesmo, de treinadores que escrevem livros, de treinadores que deixam algum legado com relação a isso, nós praticamente não temos. Dificilmente um treinador brasileiro escreve alguma coisa que ele possa compartilhar, que as pessoas podem, né, podem observar, podem ler, enfim. Acho que isso foi uma culpa nossa mesmo, né? A gente acabou perdendo espaço até no mundo árabe, e aí, na minha opinião, até por outras coisas. As pessoas antigamente iam para o mundo árabe, não levavam pessoas competentes, levavam sempre muito mais amigos do que qualquer outra coisa, né? E aí você vai perdendo espaço, você vai perdendo espaço, você vai perdendo espaço. O Brasil demorou a conquistar outros títulos também, né? De uma certa forma, vai atrapalhando também, vai criando uma situação de maior dificuldade, né? O que a gente não pode achar é que o fato de a gente só ser pentacampeão do mundo vai fazer com que os nossos treinadores vão lá para fora. Eu acredito que a gente tem que se reciclar sempre, né? Eu acredito que a gente tem que criar a nossa identidade. A gente não precisa, de repente, copiar tudo lá de fora, a gente pode criar a nossa identidade, mas que a gente entenda que é necessário realmente uma atualização, né? Estudar um pouco, né? Talvez mudar um pouco a nossa... Não mudar a nossa maneira, mas um pouco, talvez, a nossa metodologia. Enfim,
alguns fatores, na minha opinião, contribuíram bastante para que o treinador brasileiro possa ter perdido espaço lá. Perfeito. Me diga uma coisa, e o futebol brasileiro? Como é que você vê o futebol brasileiro no momento? Estamos preparados para ser hexacampeão em 2022? Antigamente, o futebol brasileiro era conhecido pelo gingado, né? O garoto ia, driblava um, dois, era habilidade, era aquele. Hoje é mais truncado, muito de marcação. Como é que você vê o futebol brasileiro atual? Então, eu entendo, Roberto, que toda vez que o Brasil vai para a Copa do Mundo, ele vai sempre como um dos favoritos, né? Isso, para mim, não tem jeito. A gente acreditava que na Copa de 2018, a gente já acreditava que jogando em casa o Brasil ia ser campeão, né? E aí, infelizmente, acabou acontecendo aquele fatídico 7-1, que ninguém até hoje explica essa situação, né? Explica esse tipo de coisa. Mas, enfim, acabou acontecendo. Em 2018, a gente acabou sendo eliminado, na minha opinião, no melhor jogo que a gente vinha fazendo. E aí acabou sendo eliminado. Mas eu entendo que o Brasil vai ser sempre um dos favoritos, sabe, em qualquer Copa do Mundo. E nós realmente temos belíssimos jogadores, né? Belíssimos mesmo, né? Grandes jogadores. Você vê que a quantidade de jogadores brasileiros espalhados pelas principais ligas da Europa é absurdo, né? A quantidade de brasileiros que tem. Nossa seleção praticamente é composta de jogadores que jogam muito mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Você vê o número absurdo de jogadores que a gente tem, né, pelo mundo inteiro, né? Então, o que eu vejo no futebol brasileiro hoje é tentando criar, entendo que a gente tem que criar a nossa identidade, sem deixar de entender que aconteceram algumas mudanças no futebol, né? O futebol evoluiu para algumas situações. Falei, a gente não é obrigado, né, a pegar tudo, a gente não é obrigado a engessar o jogador. Nós sempre fomos um futebol de muito drible, né? De muita liberdade que o jogador tinha para poder desenvolver. E acho que a gente não pode perder isso, né? Acho que a gente tem Isso que... que eu sinto falta. Eu vejo garotos hoje na base. Antigamente tinha aqueles garotos arisco, a gente jogava muito com pontas. Os caras driblavam dois, três, saíam na cara do gol. Hoje é muito raro. Eu, às vezes, vou nas bases de alguns clubes, é muito raro você ver um garoto arisco como a gente via. Muito raro mesmo. Porque Mas, as pessoas hoje acabam, né, colocando, né, já jogadores da base dentro de um modelo de jogo, dentro de um sistema de jogo, que às vezes o cara fica meio engessado para poder ter liberdade para poder fazer um dele. Mas eu entendo que hoje, né, já se tem um pouquinho mais disso. Acho que aos poucos a gente está entendendo que não podemos tolir esse tipo de situação, que a parte tática ela é de fundamental importância para o jogo, né? Você ter um time tático é muito importante, mas você não pode abrir mão, às vezes, da individualidade de um jogador. É muito complicada essa situação. tá certo. Tem aqui o pessoal mandando aí um alô para você, dizendo grande treinador e dando os parabéns. Obrigado. Aí, deixa eu fazer uma pergunta. Você estava no Madureira fazendo um trabalho excelente, o time com muitas chances de se classificar para as semifinais da Taça Rio. E aí você saiu e, assim, na imprensa não foi muito bem divulgado. Eu estava lendo, eu acompanho um pouco a tua carreira e eu não falava diretamente com você, mas eu acompanhava e eu não vi, assim, de repente, um esclarecimento, pelo menos nas principais notícias. O que aconteceu que você estava fazendo um trabalho tão bom e você saiu do Madureira? Então, o que aconteceu na realidade? Quando surgiu a história da pandemia, nosso último jogo foi dia 16 de março, né? Então, a gente tinha na cabeça que a coisa não ia se transformar nessa coisa que acabou se transformando, nessa loucura que acabou virando um mundo, né? Não só o Brasil, mas o mundo todo. E aí, a detentora dos direitos do campeonato também, dentro do contrato que ela tinha, segurou um pouco do pagamento das equipes, né? Enquanto o campeonato não pudesse retornar. E aí, para o Madureira, ficou inviável essa situação de você manter uma comissão sem praticamente trabalhar, né? De você dispensar, até porque o Madureira, esse ano, não tem nada no segundo semestre, teria só a Copa Rio. Se for como o caso do Bangu, o próprio caso da Cabo Friense aqui, como o próprio caso da Portuguesa, que tem né, um ano mais cheio, como Volta Redonda, que tem a Série C, né? Então, fica mais fácil de você tentar ajeitar essa situação. Então, na grande realidade, foi uma situação por conta da pandemia. O presidente foi muito correto e muito honesto com a gente, dizendo que
ele gostaria muito que a gente pudesse continuar, mas que ele não teria como manter uma comissão sem saber, porque no começo não tinha nem previsão de quando voltaria o campeonato, né? E o campeonato praticamente só voltou 2, 3 meses depois da pandemia, né? Praticamente 4 meses depois da pandemia. Então, era difícil para ele ficar bancando uma comissão, tanto que também, com relação aos jogadores, quem encerrou o contrato, ele preferiu liberar por conta de não prender ninguém, não ter condição realmente de arcar com esse tipo de situação, né? Então, ele preferiu liberar, foi apenas isso. O presidente, inclusive, quando o campeonato retornou, ele me fez um convite para eu poder retornar, mas retornaria só eu, não retornaria ninguém da minha comissão. E eu entendo que quando você faz o trabalho que a gente fez no Madureira, que foi um trabalho muito bom, foi um conjunto dos jogadores, da direção e da comissão. Não foi um trabalho só do Toninho Andrade, foi um trabalho de comissão técnica. Então, seria injusto da minha parte eu retornar sozinho. Então, eu fiz uma opção de não retornar, expliquei isso ao presidente, ele entendeu perfeitamente, né, a colocação que eu fiz para ele, né? E a vida seguiu, e nós continuamos nos falando, nos dando bem, mas foi simplesmente por conta da situação da pandemia mesmo, Roberto. Não teve nenhuma outra situação. Acho que o presidente foi muito honesto e muito correto nessa situação de não criar uma situação de expectativa para depois não poder pagar nem a comissão, nem os jogadores. O presidente Elias Lubas é muito assim, ele é muito correto naquilo que ele faz, naquilo que ele trata. Então, foi só uma opção mesmo por causa disso, não teve nada diferente com relação a essa situação. Muito bom. Ficou, para a gente que cobre um pouquinho a imprensa, ficou assim, a gente ficou meio em dúvida, né? Porque o trabalho era bom, e aí você saiu, por isso essa pergunta. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você milita muito nos clubes do Rio, né? Trabalha muito Cabofriense, Madureira, Macaé, né? Os clubes aqui do interior do Rio, os clubes de menor expressão do Rio. E como você falou aí, acaba o Campeonato Carioca, quem não tem uma série C, D ou B para participar, o ano está acabado praticamente. Não seria de repente, como é que você vê? Não seria de repente a federação criar campeonatos paralelos para esses clubes menores, mesmo que não fosse como o Campeonato Carioca, mas campeonatos, criariam uma taça, dariam um nome, uma liga do Rio de Janeiro para movimentar Bangu, os clubes que não estão disputando as séries C, D. Roberto, na realidade eu entendo que deveria se criar uma situação depois de qualquer estadual, uma situação a nível nacional com essas equipes que realmente não disputam, né? Acho que seria muito interessante se criar, sei lá, uma Série E, não sei, mas criar uma situação onde esses clubes que jogam praticamente 4 meses só de campeonato, você tem dezembro, janeiro, fevereiro e março. Depois, alguns ficam, né, acéfalo, não tem nada para poder fazer. Então, acho que tem que partir até mais da CBF essa situação de um calendário um pouquinho melhor para essas equipes, porque vários profissionais sofrem com isso, jogadores, treinadores, massagistas, roupeiros, enfim, toda uma comissão técnica sofre com essa situação. Então, eu entendo que, na grande realidade, o que deveria ser feito é se criar uma situação a nível nacional, porque eu entendo que hoje, do jeito que está a Série C e a Série D, já tem que se ter um aporte financeiro, já se dá para fazer um aporte financeiro, para você valorizar, e acho que a CBF tem condição de fazer isso, né? Hoje a Série C tem vários times hoje que já jogaram Série B e Série A. Um exemplo aqui do Criciúma. O Criciúma hoje está na Série C. Foi um clube que já jogou a Série A, foi um clube que já foi campeão da Copa do Brasil. Então, os campeonatos estão sendo muito competitivos. Então, cada vez mais você tem que valorizar essas divisões, né? Essas séries, a C, a D. Eu acho que está na hora da CBF começar a pensar nessa situação para que realmente a gente possa, né, ter um calendário melhor, principalmente para essas equipes de pequeno investimento. Porque alguns clubes são, inclusive, usados por empresários, né? Bota-se lá seu jogador para disputar o campeonato, depois o time realmente não tem uma continuidade depois do semestre, e o jogador ele até aparece lá um pouco, o empresário de repente usa o clube, mas e aí o clube não tem rentabilidade nenhuma, né? Acaba sem rentabilidade ainda no segundo semestre, os que não estão aí nas competições nacionais. A gente sabe que existe muito isso. E aí é uma opção do clube mesmo, a gente não pode emitir juízo de valor, porque cada um sabe onde o seu calo aperta. Isso realmente não é bom, e isso hoje em dia acontece muito até com as categorias de base.
Vários clubes hoje que jogam a primeira divisão do Rio de Janeiro têm sua categoria de base vinculado, não ao clube, vinculado a terceiros. Então, é complicado. O futebol é dispendioso, é caro, né? É muito difícil você manter todas as categorias, né? Mas se o clube quiser poder projetar a venda de amanhã de um futuro jogador, de um jogador que possa dar retorno, ela tem que fazer esse investimento na base. Porque se você não fizer esse investimento na base, fica muito complicado, na minha opinião. Tá certo. Você vai com a Cabo Friense disputar a Série D. Eu vejo que na Série A muitos jogadores têm testado positivo para a Covid. Jogadores e pessoal da comissão técnica, muitos mesmo aqui no Brasil. Alguns jogos, inclusive da Série A, já foram adiados devido a esse problema da Covid. E na Série A gente sabe que a testagem, pelo menos, deve ser em massa, de todos os integrantes, jogadores, comissão técnica. Na Série D, que não tem investimento, como você falou, a CBF não faz, não envia dinheiro, né? Não patrocina esses clubes. E o patrocinador, a maioria dos clubes, às vezes é pequeno, o dinheiro é curto. Como é que você vê, você está se preparando para disputar a Série D, com relação aos testes contra o coronavírus? Você acredita que vão disponibilizar para todo mundo? Que vai ser, o que você me diz dessa situação? Eu me vejo um pouco preocupado, principalmente para a Série C e Série D. O que você acha? Eu entendo que a Vai ter teste para todo mundo? Vai ser uma coisa segura? eu acredito que realmente a CBF vai entrar nessa situação para poder dar uma, não vou dizer uma garantia, porque garantia não tem de nada, porque tem vários jogadores pegando Covid aí e tal, mas uma maneira de você tentar amenizar a situação. Nós, na semana passada, por conta mesmo daqui da Cabo Friense, todos os jogadores da comissão técnica foi testada, né? Então, mas foi a Cabo Friense que disponibilizou os testes para a gente, né? Graças a Deus ninguém testou positivo. Então, assim, mas eu acredito que quando começar o brasileiro, provavelmente a gente vai ter uma testagem para poder ter uma garantia, até que você vai andar por aeroportos, você acaba envolvendo outras pessoas também. Você não pode ter só cuidado com você tem que ter cuidado com as pessoas que vão estar do seu lado também, para que você não possa ser um transmissor. Tá certo. Meu amigo, a live aqui pelo Instagram, ela tem um tempo determinado. Eu vou te fazer uma pergunta para ir depois para a gente ir já para finalizar. O que o torcedor da Cabo Friense pode esperar aí do time na Série D? O que o torcedor pode esperar é que nós vamos tentar fazer o time mais competitivo possível. A gente sabe que a Série D é uma série bem complicada, bem difícil, né? Esse ano ficou mais competitiva ainda. Nossa chave é uma chave difícil, bastante difícil, mas a gente vai tentar fazer um time bastante competitivo. Acho que se você tiver nessa Série D um time competitivo, eu costumo sempre falar isso, a gente tem grande chance de passar para a próxima fase e buscar uma coisa melhor. Mas sabendo que o campeonato é realmente muito difícil, muito complicado, e que se você não competir, a possibilidade de você ficar pelo caminho ela é enorme. Tá certo. Tem algum assunto assim que eu não te perguntei, não abordei, que você queira falar? Fica à vontade, ainda temos uns 5 minutinhos aqui. Não, Roberto, só agradecer mesmo, né, por você ter realmente me convidado para poder falar sobre futebol. Eu particularmente gosto muito de poder falar de futebol. É um assunto que me interessa muito. É uma coisa boa de se falar, boa de se discutir, boa de esclarecer também. A gente acaba sempre nesses bate-papos esclarecendo alguma coisa, como a gente acabou esclarecendo a minha situação no Madureira, né? Dentre tantas Sim. outras. Agradecer mesmo e deixar aqui à disposição sempre que você precisar para que a gente possa bater um papo. Né? Agradecer as pessoas que vieram aqui na live, deram o seu alô, deram o seu bom dia, fizeram o seu elogio. É sempre muito bom para a gente, para nós profissionais, saber que tem pessoas que gostam do seu trabalho, pessoas que te acompanham, pessoas que vibram com o seu sucesso. Né? Então, só isso mesmo. Só agradecer, esperar uma próxima oportunidade para que a gente possa conversar sobre futebol de novo, que conversar sobre futebol é muito apaixonante, né? E a gente aqui está numa competição injusta. O Flamengo está jogando esse horário. Você imagina, as pessoas que estão aqui são porque realmente gostam da gente mesmo. E tem jogo Verdade. hoje de Série A. Então não é fácil, não. A gente tem que agradecer a todas as pessoas que puderam estar aqui e deixar seus comentários e deixar, né, os seus elogios. É verdade, meu amigo. Espero que futuramente que você possa crescer, não crescer, como é que eu vou falar? Que você possa um dia estar num clube grande,
que você trilhe um caminho aí, que você chegue num clube grande, que você tenha muito sucesso. Obrigado mesmo, boa sorte nesse trabalho com a Cabo Friense. E assim, os clubes não costumam dar essas oportunidades, como a gente falou, mas que você possa trilhar um caminho, chegar a um time grande, sucesso. Muito obrigado, obrigado mesmo. Da outra vez você teve o trabalho de ficar com a gente, não deu certo, a internet não deu certo, você voltou hoje. Olha, show de bola. Obrigado mesmo, tá? E pela tua compreensão. Eu que agradeço o convite de novo. Hoje, graças a Deus, tudo funcionou bem. Tivemos aqui esse bate-papo de 1 hora, foi muito bacana. E deixar, novamente, um abraço a todos, boa noite. Se cuidem, né? A pandemia, ela melhorou, mas ela ainda não acabou. Então, a gente tem que manter todos os cuidados possíveis, né? Porque isso ainda é uma coisa bastante complicada, né? E a gente espera que tudo isso possa passar o mais rapidamente possível. Meu boa noite, um abraço a todos. Amém. Valeu, Toninho. Um abraço. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima live. Um abraço.